Vamos lá, pessoal, fazer a nossa correção de direito penal da prova de escrevente do TJ 2021. Eu vou corrigir questão alternativa por alternativa, alternativa por alternativa, e caso haja uma possibilidade de recurso ou que ajude alguém a recorrer, porque às vezes eu não acredito no recurso, mas às vezes o aluno tem interesse, a gente vai tentar fazer o que pode, né? A gente já avisa aqui no vídeo. Deixando claro que quando eu estou numa aula, é diferente de corrigir uma questão pós-gabarito oficial. Que fique bem claro isso, eu vou direto ao ponto. Ok. Em primeiro lugar, a prova versou sobre casos, né? Você tem várias formas de perguntar. Você pode perguntar algo muito direto, aquele que inseriu ou fez inserir em declaração falsa, né, o que devia constar, tal, comete qual crime, ou você conta um caso. O grande problema é que a VUNESP, em alguns pontos, trabalhou com alguns causos longos e, por vezes, a mim me parece um pouco de desproporcionalidade pelo cargo que não se exige superior na área jurídica, ok? Mas, no geral, eu não posso dizer que a prova inteira foi doutrina. Isso é uma grande bobagem que estão dizendo por aí. Eu vou ler e você vai tirar a sua conclusão. Isso é importante. Veja, a questão aqui fala: o proprietário do veículo que indica falsamente outra pessoa como condutora do veículo no momento da infração de trânsito, no formulário, sabe aquela notificação de multa? Você nunca tomou? Eu já. Então, aí você vai ter que indicar no formulário, né, notificação da autoridade de trânsito, o nome, né? Você vai colocar, às vezes, por exemplo, o teu carro estava sendo dirigido pela sua esposa, ou o contrário. Só que aqui não, aqui a gente está vendo o seguinte: ele está indicando falsamente uma outra pessoa, né, como condutora do veículo em infração de trânsito. Em tese, ele pratica qual crime? Bom, professor, eu tenho falsidade ideológica, falsificação de documento particular, público, uso de documento falso e falsa identidade. Professor, eu não vou mentir para o senhor. Ele não falou inserir ou faz inserir. Eu fiz por exclusão. Ué, e qual o problema? Eu cheguei, professor, isso não é falsa identidade. Falsa identidade é atribuir-se, né? Ou atribuir a terceiro uma falsa identidade para obter proveito próprio ali para causar dano. Depois eu olhei, eu não estou usando documento falso, né? Eu não estou usando documento falso. Peguei um documento falso? Não. Eu peguei um documento verdadeiro e nele coloquei informação falsa. Ou seja, eu tenho um documento do ponto de vista formal, ele é bom, mas a alma é podre. Isso é falsidade de ordem material ou ideológica? E eu disse para vocês, quando a falsidade é ideológica, a perícia não pega de cara, né? Então não vai ser perícia, verdade ou mentira. Então, isso não é falsidade material. Eu estou usando documento falso também. Isso não é falsidade de documento público do 297, muito menos de documento particular. Isso é omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa que devia ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Alternativa A, e nós concordamos com o gabarito, em que pese a dosimetria, o peso da mão do examinador que vem acontecendo. Mas essa não foi a grande problemática. A problemática foi essa questão, tá? Então quando alguém está falando, a prova inteira é doutrinária, então, para de ouvir, tire suas conclusões. Você precisa deixar de ser amador e se tornar profissional. Estude onde for. A respeito dos crimes de petrecho e falsificação previsto no 294, o cara faz assim, ó. Opa, é nóis, Queiroz. Ok. Realmente é para comemorar porque é um crime relativamente fácil. O problema é o petrecho. Só para você relembrar, esse crime é fabricar, adquirir,
fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação. Não é o documento e tal, é a parafernália que se usa para falsificar. Ah, é esse o crime, Ale? É. Pensa comigo. Esse crime está escrito aí que na função pública? Não. Então ele não é próprio. Até aí tudo bem. Esse crime admite modalidade culposa? Ora, você sabe que crime, para ter modalidade culposa, tem que estar escrito, como acontece com o peculato culposo. Né? Não dá. Tá, eu tô em prova com o aluno. Aí vem classificação doutrinária mais pesada. Ele é material? Se o aluno lembra da minha aula de corrupção ativa, passiva, por exemplo, corrupção passiva, solicitar já é crime, eu não preciso receber. Crime formal, né? Esse crime é um crime material? Claro que não. Ele é formal, né? Consuma-se com a fabricação, com a aquisição, com a posse. Não preciso de independente de utilização. Até aí o aluno foi longe. Agora, saber ser instantâneo ou tipo misto alternativo, que foi o gabarito, desculpem. VUNESP faz provas muito boas. Eu só tenho elogios. Eu acho que a culpa não é da VUNESP. A culpa é do que eles querem para o concurso de escrevente, tá? Me perdoem, pessoal. Não, eu não vejo recurso, mas eu vou dar uma tese possível. Porque ela está perguntando, é correto que o crime ele é misto alternativo. E não é difícil, mas não é difícil para quem é da área jurídica. Desculpa. E mesmo quem é da área jurídica fala, caramba, questão chata. Por quê? Dá uma olhada. Essa questão, para mim, feriu a proporcionalidade mesmo. Deveria ser anulada. E ponto para todo mundo. Ou se não, paga logo 8, 9 pau e considera o escrevente como um analista. Legal? Legal. Isso ninguém quer, né? Então, tipo misto alternativo, gente, Você lembra quando a gente fala de algum crime para vocês e fala, pessoal, se ele fabricar, ele comete o crime? Ou ele precisa fabricar, adquirir, fornecer, possuir? Não, basta um. É um crime de ação múltipla, de conteúdo variado. Isso também é chamado de tipo misto alternativo. Ou seja, a lei apresenta vários núcleos. Eu tenho 5 núcleos aí. Portanto, ele é um tipo misto alternativo. Mas espera lá, professor. Tem gente falando que cabe recurso. Então, na verdade, tem 5 verbos. Fabricar, adquirir, fornecer. Nesses verbos, ele é instantâneo. Agora, no possuir e guardar, aí ele é permanente. Está possuindo sempre, está guardando. Então, por isso que eu não posso afirmar que esse crime é instantâneo. Ele pode, em algumas condutas, de repente você pode anular. Pode buscar o seu recurso. Mas eu acho que o grande problema é a proporcionalidade. Eu acho que eles deveriam mudar, sim. Ou muda logo o edital. Tanto é que nesta prova havia pedido legislação e jurisprudência. Mudar o edital para tirar a expressão jurisprudência. Ora, VUNESP, vocês tiram a palavra jurisprudência e tasca a doutrina? Não, desculpem. Acho a prova tem de ser justa. As regras têm de ser justas. Tem de passar quem estudou mais e não tem de passar quem não estudou mais. Agora, para mim aqui, eu concordo com o aluno. Eu acho que é o caso, sim, de buscar a retificação. Vamos aguardar. Mévio, aprovado em concurso em processo seletivo, é para trabalhar como operador e trator. A fim de cumprir uma exigência lá da empresa contratante, ele apresentou um atestado por ele adquiriu o Mévio. E olha que coisa, consta uma informação falsa nesse atestado, galera. Consta uma informação falsa, não foi ele que falsificou, mas ele pegou essa informação falsa. E qual é a informação falsa, professor? Olha, ele vai trabalhar como operador de trator. E lá tem uma informação falsa que ele não usa medicação controlada de uso contínuo. Poderia atrapalhá-lo. É falso. Essa conduta dele, que crime é? Pessoal, isso é uma certidão atestado ideologicamente falso? Gente, isso aqui é um crime próprio na letra A. É razão da função pública. Claro que não é a letra A. Atestado certificado falsamente de razão de função pública. Não é o caso do Mévio. Mévio, não, Mévio. Na B, falsidade material. Poderia ser, professor. Ele falsificou. Ele não falsificou. Ele fez uso de. Porque esse crime é engraçado mesmo. No caput dele eu tenho um crime de ordem ideológica. Crime próprio no 301 caput. Mas na falsidade material, no parágrafo primeiro tem uma falsidade material. E é um crime comum, falsificado todo em parte. Um crime interessante, né?
No caput, um crime próprio. E no parágrafo primeiro, um crime comum. Não é a letra B. O crime é o uso, fazer uso, de qualquer dos papéis que vão do 297 até o 302, galera. Se você fizer um uso de um papel que foi objeto de falsidade ideológica, cai no 299. Se você fizer uso de um documento que foi objeto de falsidade de atestado, professor, mas e o médico? Ninguém perguntou da conduta do médico. Ninguém perguntou a conduta do médico. Perguntaram a conduta do mévio e não do médico. A do mévio é de uso de documento falso. Artigo 304, crime remetido. Professor, o que é um crime remetido? É um crime que a pena é da falsidade que houve. Exemplo, se ele fez uso de um documento objeto de atestado, falsidade de atestado médico, a pena vai ser a cominada falsidade de atestado médico. Se ele fizer uso de um objeto, né, de um documento que foi objeto de falsidade ideológica, a pena será a da falsidade ideológica. Isso a doutrina chama de crime remetido. É doutrina, né? Isso não é falsidade de atestado médico, ele não é o médico, né, o mévio, e não é falsidade ideológica. Portanto, gabarito da VUNESP, letra C de casa, uso de documento falso. Aqui, pessoal, vocês têm que saber o seguinte. Tinha dois caras na Blitz. O Caio, que tem conhecimento que contra ele tem bronca, ou seja, tem um mandado de prisão por falta de pagamento. O excelente pai não paga a pensão alimentícia, esse safado do Caio. Ao ser parado em Blitz, ele apresenta uma carteira de habilitação, só que é do Tício, tá? Amigo que estava no carro e entregou, consentiu com isso. Pessoal, se você lembrasse do seguinte, ninguém está atribuindo a si ou a terceiro falsa identidade aí. Então não é falsa identidade. Falsa identidade poderia ser, por exemplo, um irmão gêmeo que se passa pelo outro para fazer um vestibular numa faculdade. O cara é gênio e gêmeo, então ele faz isso. Aí poderia. Mas nesse caso, o crime deles, na verdade, não tem rubrica. Como assim rubrica? Rubrica é o nome iuris do crime. Qual é o nome do crime no 307? Falsa identidade. Gente, essa explicação ela pode ser boa ou ruim, a depender se você conhece direito penal ou se você não conhece nada de direito penal. Então, por favor, não é uma aula. Puxa, quer ficar forte? Vem assistir aula com a gente. Mas eu tento ser direto ao ponto. O crime, a bem da verdade, em caso, é o artigo 308. Veja, um deles está usando como próprio. Passaporte não foi passaporte. Calma. Passaporte de eleitor, cadeira de reservista ou qualquer documento de identidade alheia. Quem usou, cai no 308. Ou ceder. Quem cedeu, cai no 308. Por isso que a nossa resposta é letra... Nossa não, da banca. Você reparou que não tem nome o crime. Olha lá, o 308, ó, o 307 tem. O 308 não tem rubrica. A doutrina chama esse crime de uso, né, de usar como próprio documento de identificação alheia. Caio e Tício, os dois, em tese, respondem pelo 308. E foi o gabarito. Na próxima questão, nós temos um cara chamado Tício. Este fanfarrão, ele é funcionário de um órgão privado, responsável por realizar concurso público. Olha isso, uma empresa privada que faz concurso público. Mas ele está triste, o Tício. Mas ele está triste com a organizadora. Ele trabalha lá e não foi dado férias para ele no período. Está pé da vida, objetivando prejudicar a empresa, denegrir a imagem da instituição. Fez cópia de uma das versões da prova. Olha isso, né? Isso é conteúdo sigiloso. Se não fosse com sigiloso, tudo bem. E que ainda não aplicado e divulgou na internet. Tício não oferiu vantagem, não é isso que ele queria, tal, mas abalou, né? Ele queria abalar a imagem da empresa. No entanto, em razão da divulgação, o concurso não foi realizado, patati, parapapá e parapapá. Senhores, isso é perturbação, impedimento de fraude ou concorrência? Gente, esse crime foi retirado do seu edital. É óbvio que não pode ser o artigo 335, né? Ele praticou violação de sigilo? Ele não deixa de ter cometido uma violação de sigilo. Mas, filho, aqui tem um crime especial, né? A conduta é atípica? Não é nada. Não é típico? Claro que é típico. Ele comete, em tese,
o crime do 311A. Aliás, outra falta de proporcionalidade da VUNESP, né? Você tem crimes contra a fé pública, crimes de particular contra a administração, crimes de funcionário contra a administração e crime contra a administração da justiça. E os caras perguntam 3 questões de fé pública. Desculpem, eu sei que prova não... Eu tô cheio de trocadilhos, hein? Prova não prova que ninguém é inteligente. Prova é prova. Mas desculpe, um pouco mais de proporcionalidade seria legal. Senão no próximo exame da VUNESP vão cair 7 questões de recurso no processo civil. Isso é proporcional? Isso mede minimamente conhecimento? Então, desculpem, eu não sei se a escolha é randômica das questões, né? Há muitos anos não estou fazendo questões para ninguém, mas pelo amor de Santo Anastácio, poderia ser um pouco mais, né, dividido para testar o cara em mais de um ponto. Porém, é apenas um desabafo de professor que torce pelos seus alunos. Tício, em tese, praticou fraude contra o certame. E o crime é fácil, pessoal. Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de obter, beneficiar alguém ou comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso e tal. Ele cometeu esse crime, tá? A conduta dele não é atípica e a resposta é letra D de jeans. Ok. Veja, nós entregamos um material na porta de algumas escolas, mas também nós mandamos isso para todo mundo que fez o dia D, tá? Um folder. Cadê meu folder? Cadê o meu batatinha? Ah, tá aqui, ó. Esse documento, tá? Que o pessoal usou para dar uma lida antes da prova. Parece que ele foi útil, viu? Pergunte para algum amigo seu se caiu alguma batatinha. Muitos usaram para se proteger da chuva, claro. Mas muitos não, deram uma lida e ficaram felizes, tá? Eu estou muitíssimo feliz, eu não posso... Eu estou triste porque nem todos conseguiram emplacar. Nós não sabemos o corte ainda. Mas, gente, dia D, simulado, que todo mundo brigou, né? Todo mundo brigou com o NEAF, com o primeiro simulado, pois é. Graças ao bom Deus, se tudo der certo, de novo, não há escola que vai ter o número de aprovados no Tribunal de Justiça, como terá o NEAF. Eu sou muito grato a todos que participaram disso. Seja colaborador, corpo docente, corpo discente, os nossos alunos. E veja, nós colocamos algumas batatinhas lá que foram muito legais. Uma delas foi justamente... Aliás, esse aqui foi a batata de ouro, né? Professor, por quê? Ué, porque esse crime caiu. Denunciação caluniosa, estava nos batatas. Caiu usurpação e exercício arbitrário das próprias razões. Caramba, dia D e batatinha. Mas vamos lá. Pessoal, que crime é esse? Esse crime era bola cantada. Por quê, professor? Porque a alteração dele veio em 2020, que era dar causa à instauração de inquérito, mas antigamente era... Eu dou causa a uma investigação contra alguém imputando-lhe que eu sei a pessoa inocente, crime. Só que agora mudou. Falei isso 1000 vezes, né? Aliás, não acredite em mim, pergunte para os alunos. Porque é um tal de escola falando que deu tudo. Prove, então. Então vamos. Valendo-se de nome suposto, é só o parágrafo. Mas quando eu dou causa a uma improbidade, imputando alguém ato ímprobo de que sabe inocente, valendo-se de nome suposto, continua sendo improbidade administrativa, só que cai no parágrafo que pode ter aumento de pena. Só isso é a letra A. A letra B foi objeto de nosso simuladão, aquele que todo mundo xingou, tal. O simuladão que dizia o seguinte: o crime de exercício arbitrário, ele pode ser ação penal pública. Aí um aluno falou, claro que não. Pode. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa, ação penal privada. Mas se houver, pode ser ação penal pública. Eu coloquei isso. Ou seja, na prova foi muito mais fácil. Somente se procede mediante queixa. Está errado. Esse crime, oferecer dinheiro à testemunha, não é coação no curso de processo, né? Esse crime, na verdade, está descrito lá no artigo 343. Está errada a letra C. A letra D diz que o crime de exploração de prestígio, que é aquele que eu solicito uma grana a pretexto, né? Eu digo que eu tenho influência sobre um juiz e tal. Esse crime, ele pode ser praticado apenas pelos sujeitos que estão aí no 357. Não, qualquer pessoa pode ser estelionatário em dizer, eu conheço o juiz, é nós. É esse crime, né? Então tá errada a letra D. Esse crime é solicitar a pretexto de influir nessas pessoas. E não que só essas pessoas podem cometer o crime. Esse crime é comum, qualquer pessoa pode cometer. Basta ser salafrário e estelionatário. Esse crime não está no seu edital. Repita, este crime não está no seu edital. Ah, professor,
Eu falei isso aí numa live, o aluno falou, professor, por favor, eu acertei, para de mexer nisso, deixa quieto. Se você acertou, deixa um comentário aí. Pessoal, a bem da verdade, a letra E não foi a resposta, mas o crime de favorecimento pessoal, artigo 348, não está na prova. Nós vamos descobrir, porque eu sei que você que errou vai recorrer, mostrando no edital e dizendo, não importa que não é a resposta, vocês não poderiam ter colocado uma questão que está fora do edital, ela não pode ser objeto de prova. Eu entendo assim, se você quiser recorrer. Descobriremos de vez o que faz a VUNESP quando pergunta algo fora do edital, mas que não foi resposta, né? Vamos ver se ela cria uma jurisprudência dela mesma, né? Vamos ver. Oxalá. Letra A de amor. Estava lá no Batata, estava no dia D, e para por aí que agora não é mais minha matéria. Pessoal, eu vou pedir para os colegas que ouviram essa aula, foi muito direto ao ponto, eu não quero fazer vídeos longuíssimos, que você deixe comentário, qual questão foi pior, qual que você vai recorrer, deixa comentário para que a gente consiga aí fazer um círculo de amizade bom e de repente um pode ajudar o outro. Legal? Fiquem com Deus e obrigado. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!